dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia, mais uma vez aqui então, no Grupo G para Pescadores, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos. Estamos aqui na nossa nova casa, aqui na Rua Roque Polidoro 286, aqui atrás do Fórum de Itaquera. Estamos aqui recomeçando os nossos trabalhos, procurando trabalhar novamente os nossos corações, trabalhar os nossos sentimentos, a busca por revigorar a nossa vida, revigorar o nosso caminho. Então, antes da gente iniciar o nosso trabalho de hoje, vamos fechar os nossos olhos, procurar entrar na nossa prece íntima. Que neste instante possamos agradecer a bendita oportunidade de estarmos aqui juntos, agradecendo a bendita oportunidade de mais um dia de vida, de poder compartilhar, de poder amar, de poder dividir todo o amor que guardamos em nossos corações. Que possamos agradecer por aqueles que fazem parte da nossa família, por aqueles que estão conosco nessa jornada. Agradecemos pelos irmãos benditos de luz que nos acompanham todos os dias, que nos aconselham, que nos orientam, que nos dão força para seguirmos essa jornada. Agradecemos a todos aqueles que estão conosco para também nos ensinar a sermos mais pacientes, mais resilientes, a termos mais tolerância em relação àqueles que muitas vezes estão presos às aflições, às mágoas, às tristezas, e nós, da nossa maneira, possamos olhar a cada um com amor, com carinho, sabendo que muitas vezes nós também vamos passar pelas mesmas dores, e assim que tenhamos o braço amigo, o ombro amigo, o colo caridoso a nos receber quando precisarmos. Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom dia, então, a quem está chegando aqui agora na casa. Bom dia a todos que estão nos seguindo na internet, pelo Facebook, aqueles que vão acompanhar depois também essa live. Sejam todos bem-vindos. Hoje, então, a gente procurou trazer um tema relativo à regeneração. Ouvimos muito falar na regeneração do planeta, que vivemos num momento de regeneração do planeta. Aí eu pergunto, e nós? Quando nós vamos nos regenerar? Porque a nossa regeneração, ela também está direcionada ao planeta em que vivemos. Não estamos apartados do planeta. A nossa vida hoje, ela é também resultado e resultante daquilo que vivemos, daquilo que fazemos em relação ao nosso planeta. Vemos aí o nosso líder indígena, Ayrton Krenak, falar muito que se hoje as pessoas que estão interessadas em viajar para Marte, que é esse bilionário Elon Musk, que pretende levar as pessoas para Marte, fosse para Marte hoje, Ayrton Krenak diz: que bom seria se todos fossem para Marte hoje e nós ficássemos cuidando da Terra aqui. Por quê? Porque o olhar do indígena para a nossa Terra é o olhar que nós também deveríamos voltar para entendermos o que acontece na Terra. Por que estamos aqui? Por que esta importância de estarmos na Terra? Por que deveríamos ter mais respeito pela casa que nos acolhe? E é justamente destas questões das casas que nos acolhem é que eu vou falar um pouco. Quando falamos da Terra como a nossa casa, lembramos que a Terra ela é um ser vivo. A Terra, como a gente vê, ela não é simplesmente aquela onde a gente tem a nossa casa, onde a gente tem a nossa vida, estamos com os nossos familiares.
ela pulsa, ela vibra, ela tem um magnetismo, ela exerce um poder sobre nós e ao mesmo tempo nós também somos parte de todo esse ambiente que nos cerca. Muitas vezes nós, perdidos nas tristezas, nas mágoas, até na solidão, esquecemos que essa energia que nos envolve pode nos remeter à alegria, pode nos remeter a momentos felizes, mas nós precisamos olhar para esta terra como um ser que nós habitamos, mas também que habita dentro de nós. Então, quando a terra se mostra viva, ela se mostra dentro do seu processo. E quando falamos em regeneração, a gente percebe que a terra, ela se regenera a todo instante. A terra, ela vibra a todo instante, ela se reconduz, ela se reconstrói. E esse processo, para nós, ele aparece como os eventos que a natureza produz. E quando vemos a terra se regenerar, o que acontece com nós? Nós muitas vezes temos medo do que acontece. Porque vemos o quê? Os furacões, os tsunamis, os vulcões expelindo lava. Será que isso é para termos medo? Ou para olharmos a beleza da natureza e do planeta se regenerando? Mostrando que está vivo. Mostrando que nós, da nossa parte, temos que olhar para isso e aproveitar que tudo que a Terra mostra para nós é para que nós aprendamos a sermos como ela. Se ela se regenera, se ela se observa, se ela se reconstrói, por que nós que somos parte dela não podemos fazer isso? E aí muitas vezes nos prendemos dentro da solidão, da mágoa, da culpa, da falta de perdão. Há momentos que nos entristecem. Há momentos em que, ao invés de nos mostrarmos como parte dessa grandiosidade, nós nos prendemos às aflições. E aí mostramos o nosso lado mais cruel, que é aquele lado que nos corrói por dentro, aquele lado em que nós, ao invés de trazermos para dentro de nós o amor, o carinho, o que nós fazemos? Nós nos chicoteamos. Eu tenho culpa, eu fiz errado, eu nunca acerto, eu sou sempre, trago sempre o caminho torto ao invés de ir para o caminho certo. Ou seja, nós nos culpamos por tudo. E aí quando nos culpamos, é um passo para a depressão, é um passo para nos prendermos à tristeza e à dor. Por isso, quando eu trago essa questão da regeneração e do quanto a Terra é importante para nós, nós vemos que a nossa vida é movimento. E esse contínuo movimento é o que a Terra nos mostra. Se movimente, olhe para o que a vida é quando nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, passamos pelo dia, pela tarde, pela noite. Será que prestamos atenção no que está acontecendo? Muitas vezes aquele momento do entardecer, do começo do entardecer, que vemos aquele sol que colore o horizonte, muitas vezes amarelo, muitas vezes meio roxo. Aquilo é uma fração de segundo do que a Terra nos produz de bom. Quando aquilo se faz, aquela energia se volta justamente para mostrar aos nossos corações que a Terra nos dá tantas possibilidades durante todo o dia. E logo quando vem a noite, nós também podemos aproveitar na noite o que ela nos traz. O conforto, o carinho daqueles que estão junto conosco. Porque aí estamos naquele momento em casa, naquele momento com os amigos, dentro daquele processo do anoitecer, percebendo que logo estaremos no sono, logo estaremos tranquilos, logo estaremos amenizando nossas condições para que no outro dia renasça. E o nosso renascimento no outro dia é junto com a terra, que também se refez para o dia seguinte.
Então, essa reconstrução diária, essa reconstrução contínua, ela também é parte do que nós precisamos entender em nós, que é a energia que se renova o tempo todo. Quando olhamos para a Terra, o que ela mostra para nós? Mostra um núcleo, um calor intenso, resultado dos vulcões, e mostra dois polos mais frios e um núcleo muito quente. E aí, quando vemos isso, percebemos que quando a Terra, em seu movimento, ela equilibra as forças, ela equilibra as energias. Então, veja, temos dois polos mais frios e um núcleo bem quente. Então, a Terra, ela é sublime na sua natureza e inteligente no seu conceito de fazer com que as forças naturais, elas se estabeleçam de uma forma equilibrada. Calor, frio, e aí temos todo o movimento, as tempestades, tudo o que acontece e que faz com que as plantas, as árvores, o que produz a nós o alimento, tudo isso, quando a terra é cuidada, então toda essa força, toda essa energia, ela é contínua. E aí percebemos que a energia que a Terra emana para nós todos os dias é a mesma que ela emana para toda a natureza. Sabemos que quando chove, chove para todos. E quando está sol, quando está frio, é para todos nós. Não há distinção. Então, se a Terra olha para nós com esse carinho, não havendo distinção entre todos nós, por que muitas vezes nós, na nossa posição, olhamos para os outros de forma diferente? Por que não observamos a Terra, como ela trabalha, para que nós também possamos olhar para o nosso próximo da mesma maneira que ela olha para nós? Muitas vezes nos pegamos na indiferença do que acontece com aquele que está do lado. Nos pegamos na indiferença daquele que passa por necessidade. Só que precisamos lembrar que nós, enquanto seres em aprendizado, também vamos passar por dificuldades. Só que essas dificuldades, elas vão surgir nos momentos mais difíceis. Nos momentos de dor, de tristeza, quando vamos buscar o amparo daqueles que, se porventura, anteriormente, depositamos o nosso amor e carinho, vamos socorrer mais tarde. A Terra, então, ela mostra para nós que quanto mais ela faz por ela mesma, quanto mais ela faz por todos os seres vivos, mais ela tem a resposta de amor, de carinho por aqueles que cuidam. Hoje, nós estamos fazendo o oposto. Ao invés de cuidarmos da nossa casa, ao invés de darmos à nossa casa todo o carinho que ela merece, muitas vezes o que nós fazemos? Tudo isso que vemos aí fora, os rios, o lixo, a falta da reciclagem de tudo que está à nossa volta, o que é isso? Nós estamos cuidando da nossa casa, que olha para nós de forma igual, ou estamos olhando para ela de uma forma distinta? Será que nós somos mais importantes que esta terra que nos dá a guarida, que nos dá o conforto, que nos dá tudo, o alimento que temos, as casas em que moramos? Então, esse olhar que é trazido por esses pensadores, por essas pessoas que estão envolvidas com todo o processo da natureza, elas mostram para nós que precisamos acordar para a vida novamente. Precisamos levantar os nossos olhos para a realidade que nos serve. Ela está se apresentando e muitas vezes a Terra, em determinados momentos, ela agoniza, ela se entristece pelo que nós estamos fazendo enquanto espécie, não apontando um ou outro, mas a toda a espécie humana. E às vezes, olhando para a espécie, infelizmente nós nos envergonhamos, porque o que fazemos de ruim para ela é o contrário do que ela faz para nós. E esse olhar que a Terra traz para nós
nos mostra que se a nossa relação com ela for melhor, se a nossa relação com a sua verdade for melhor, nós também reconstruímos em nós uma beleza maior. E aí por que eu digo isso? Porque nós, por exemplo, se temos a nossa casa aqui, a terra, dentro de nós temos as nossas casas também. E essas casas, como estão divididas? Por exemplo, o corpo. Nosso corpo é uma casa para nós? Precisamos cuidar desta casa? Ou seja, então esta casa também é corporal. O que tem nela em relação à nossa terra? Por exemplo, quando o tempo passa, a ação do tempo no planeta interfere em nós? Nós ficamos velhos. E quando ficamos velhos, o que acontece com o nosso corpo? Ele se deteriora. O tempo vai passando e ele se deteriora, né? E aí, com o tempo, esse processo de aprendizado, de regeneração, para nós, ele se mostra como cuidar. Nós cuidamos de nós, cuidamos da maneira como deveríamos desse corpo que é a nossa casa. Muitas vezes não. Muitas vezes olhamos para o corpo como se ele fosse eterno, nunca fosse acabar, como se ele nunca precisasse de ajuda, como se ele nunca precisasse ser acarinhado, amparado. Ou seja, a saúde do nosso corpo, ela também é resultado das nossas ações. Assim, se a gente olha todo o universo, é a mesma coisa. Tudo vai se moldando, tudo vai mudando, tudo vai trazendo o novo, se reformando, se reconstruindo. E isso, quando nós trazemos no nosso corpo essa realidade, trazemos também o nosso campo mental, que é uma outra casa que temos. É a casa que nos traz ao quê? A razão, ao pensamento, a tudo aquilo que sabemos que acontece ao nosso redor. A nossa casa mental é a que nos traz a razão de fazermos as coisas para melhorar a nós e melhorar o próximo. E essa razão, a Terra também nos traz no seu sentido maior. Caminha, segue a sua vida, sempre procurando aprender, sempre procurando olhar quais relações da Terra e da vida fazem parte do seu dia a dia. Porque quando deixamos muitas vezes de olhar as coisas que acontecem lá fora, simplesmente deixamos passar o que a natureza nos provém. Uma coisa que o Edson sempre coloca aqui, que eu lembro, por exemplo, quando viemos para cá hoje, quantas flores vimos no caminho? Quantas árvores floridas, quantas roseiras, quantas outras plantas floridas vimos hoje? Ou viemos para cá simplesmente pensando no horário, pensando em não chegar atrasado, pensando no celular, o que eu vou fazer amanhã? Ou seja, esquecemos de coisas simples, mas que a Terra está mostrando para nós. Olha, estas flores só dão nessa época, como as flores de maio, por exemplo, que passaram, elas dão em maio. Quando passou maio, elas murcham. Agora vem a florada dos ipês. Quantos ipês vemos floridos hoje na rua? Então, se prestamos atenção muitas vezes só no celular, olhamos para o chão, não olhamos para o céu, nos perdemos no sentido de saber da importância deste planeta como um todo. Porque se olhamos para tudo e vemos só cimento, asfalto, essa dureza, em momentos precisos, em determinados locais, também temos a oportunidade de olhar o planeta através da natureza.
Mas fazemos isso? Detivemos o nosso tempo, um pouquinho que seja, a isso? Muitas vezes tentamos até cuidar de plantas em casa, mas o que acontece? Esquecemos de pôr água, esquecemos de cuidar da terra, e essa planta não brota mais, vou jogar fora, vou plantar outra para ver se dá certo. Né? Ou seja, a gente não tem paciência. Será que a natureza é assim com nós? Imagina se a natureza não tivesse paciência com nós. O que aconteceria em relação a todos esses movimentos da Terra em relação ao ser humano? Um tsunami, um furacão, um outro movimento de um vulcão, isso tudo é um processo natural, mas nós, dentro da nossa pequenez, dentro do que nós somos, um grãozinho de areia, nós não somos nada. E aí a Terra nos mostra que é momento de se acordar, de se levantar, é momento de erguer esse processo ou reerguer o processo de aprendizado da vida. Quando nós viemos até esta casa, que buscamos a ajuda da espiritualidade, buscamos o apoio dos espíritos, eles são uma fração de todo o processo de conhecimento universal. Trazem para nós o brilho do amor do Mestre Jesus. Esse brilho que está em nós e que a todas as vezes que viemos aqui ele é renovado, é para que nós possamos dividir com os outros, com a vida que há na natureza, com o ambiente que nos serve. Ou será que nós recebemos isso para ficarmos guardados ali para nós, no nosso egoísmo, de mostrar para os outros, olha, eu busquei a força, guardo ela comigo, mas eu consegui. Você, se quiser, corra atrás, porque eu não divido o que eu tenho, eu não compartilho. Eu corri atrás, se você não correu, é problema seu. Será que a Terra, ela olha para nós dessa maneira? Se você tem a sua vida, né, eu vou preterir aqueles que me amam mais e aqueles que não amam, eu vou então provocar tempestades, tsunamis. Será que seria certo a Terra nos olhar dessa maneira? Distinguir quem ama e quem não ama? Então essa atenção que nós devemos ter ao que fazemos, ao que podemos produzir, ela nos mostra que, além disso, ainda temos o campo sentimental e o campo espiritual, que são duas outras casas nossas. O campo sentimental, muitas vezes, é o que mais nos pega, porque é a dor, é o ressentimento, é a mágoa, é a tristeza, que muitas vezes traz nós até as casas espíritas, às igrejas, aos templos, não importa. Mas é um momento em que aproveitamos para nos reconectar com Deus, nos reconectar com a natureza, nos reconectar com espíritos de luz. Então, nesse momento é que precisamos olhar para o que guardamos em nosso sentimento. E o que é o sentimento? Esta casa, então, que também nos favorece. Ela está todos os dias representada nos dias de sol, nos dias de chuva, no inverno, na primavera, no outono. Cada momento que nós vivemos, percebemos as mudanças que elas fazem em nós. Quantos daqui, por exemplo, num dia ensolarado estão felizes? Quantos, por exemplo, num dia chuvoso já estão mais tristes? Estão ali mais introspectivos, mais fechados. No outono, né, um momento em que estamos com o céu mais nublado, mais cinza. E o que isso tem a ver conosco em relação à natureza? É só prestarmos atenção no nosso humor. Como é o nosso humor em relação a tudo que nos cerca?
felizes, tristes, reflexivos. Ou seja, a terra também é assim. Porque se há o sol, se há momento de semear, se há momento de plantar, há também um momento de esperar que a terra traga os seus frutos. E o que é para nós o esperar da terra? É refletir. Refletirmos sobre o período que passou. Se vivemos um período solar, de pensar, de fazer, de construir, o que vem depois? Um momento de acalmar. Um momento em que a terra nos mostra que é um momento de refletir. O que você fez? O que de bom você pode extrair daquele momento ensolarado que você viveu? Que você saia na rua fazendo, produzindo, entrando em contato com as pessoas, hoje de uma maneira diferente, mas o sol, ele faz você sair, porque ele é razão, né? Ele faz o seu pensamento expandir. Aí mais tarde, quando vemos esse momento agora, estamos refletindo sobre a vida, sobre o que fizemos, sobre as propostas que trouxemos para a nossa vida, as propostas daqui para frente, quais vão ser para nós. Então essa realidade que nos cerca, ela é entrelaçada. Não há separação entre o que é a terra e o que somos nós. Tudo é um som, só que cada um se mostra da sua maneira. Nós nos mostramos como seres humanos e a terra com toda a sua grandeza universal, em relação a todo o universo, a todos os planetas. E assim nós vamos nos reconstruindo e a Terra também no seu caminho. Quando falamos então do período da casa espiritual, entramos num outro processo que é o olhar. O nosso olhar em relação ao que é o nosso espírito e o que é o que a terra mostra para nós. Então, se olharmos o que a natureza nos oferece em relação ao nosso campo espiritual, quantas vezes, por exemplo, vamos à praia, ficamos na frente do mar, vamos lá no final do ano para ter um contato com a natureza, com o mar, com as águas. O que é isso? Não é uma reconexão espiritual? Não é um processo de encontro com nós mesmos? Naquele momento, não existe mais mar, não existe mais areia, céu e nós. Percebemos que é um conjunto. Nós somos tudo. Porque naquele momento, você não está preocupado mais com que a conta que você deixou de pagar, se sua casa estava limpa, se você deixou de lavar ou não a louça. Aquele momento é seu. Você está no mar porque você quer ali se reabastecer, se fortalecer. Agora, isto só acontece por quê? Porque a terra, na sua grandeza absoluta, ela nos oferece essa oportunidade. Agora, nós podemos fazer isso ou não também. Eu posso ir lá na praia no fim do ano, pular 7 ondas e sair correndo, porque eu deixei o pernil no fogo, estava queimando. Então eu fui lá, pulei minhas ondas e saí correndo. Então eu não me reconectei. Eu não aproveitei aquele momento. Ah, mas depois, deixa que depois eu pulo. Né? Vai ter outras oportunidades, eu venho e pulo 7 ondas. Tudo bem, pode também fazer isso. Mas aquela oportunidade, ela é única. Quando você voltar lá novamente, já vai ser um outro dia, um outro momento, uma outra situação. Você vai aproveitar da mesma maneira? Pode ser que sim. Mas pode acontecer intercorrências no meio do caminho? Também pode. Então, se você teve a oportunidade de aproveitar aquele momento, aproveite. Deixe o resto. Porque aquele é seu. Aquele momento é seu.
A mesma coisa, se está um dia ensolarado e você coloca a cadeira no sol para aproveitar aquela luz, aproveitar aquele brilho, se você vai se reabastecer também com aquela força, aproveite. Quanto tempo nós vamos ficar ali? 10 minutos? 20? Porque da mesma maneira, o que acontece? Temos o dia, a hora continua. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, eu tenho que levar filho na escola, ou seja, são muitas coisas que nos prendem a uma realidade que nós criamos na nossa vida, só que nos afastam do contexto maior, nos afastam desse ambiente maior do céu. E aí o que acontece? Nós temos dificuldades mais tarde de nos reaproximarmos, que é o que está acontecendo hoje. Hoje as pessoas olham para a terra de que maneira? Como uma fonte de extração. Eu vou extrair da terra o que ela pode me oferecer. Eu vou extrair o ouro, eu vou extrair das joias, eu vou extrair as madeiras, as árvores, e vou consumindo carvão, papel, vou consumindo cada vez mais. Será que isso é infinito? Será que um dia não estaremos vivendo num deserto por conta das nossas ações predatórias? Porque da mesma maneira que existe esse olhar predatório do homem para aquilo que nos cerca, a natureza em si, ela olha para nós como? Com pena, com dó. Porque ela não faz. Você não tem a natureza se vingando do homem. Você não tem a natureza arrastando os homens para o fim da vida deles. Você não tem os processos naturais destruindo tudo. Você tem o processo natural que ocorre porque a Terra é viva. Então ela pulsa o tempo todo e não direcionada à destruição. Nós, infelizmente hoje, fazemos ao contrário. Nós usamos ela como se fosse algo que nos pertencesse, como se a Terra nos servisse, quando na verdade é ao contrário. Se não fosse essa casa, nós estaremos aonde? Que outro planeta nos receberia da forma que nós somos hoje? Olha que a forma como nós somos hoje, talvez só Marte mesmo para receber nós. Só que lá é deserto. Então lá você tem que recomeçar tudo do zero. Aqui não. Aqui nós temos tudo em abundância. Só que, infelizmente, a nossa forma de agir faz com que nós acabamos envergonhando o planeta em relação ao que nós somos. Quando falamos em regeneração, quando falamos em nos melhorarmos, não falamos em progredir, em avançar, em ter mais progresso, ou seja, sermos melhores naquilo que fazemos, melhores no campo espiritual e moral, e também fazer com que a nossa vida esteja em comunhão com aqueles que estão à nossa volta e com o universo que nos cerca. Quando trazemos essa questão, no Livro dos Espíritos, a pergunta 779 traz a seguinte questão: se queremos fazer parte se podemos fazer parte da regeneração, como podemos observar? A pergunta é: o homem possui força em si mesmo para progredir?
ou ele é produto de algum ensinamento. O homem produz força em si mesmo para poder progredir, ou precisa alguém estar empurrando para poder ir e fazer? Quem acha que consegue progredir sozinho aqui? Alguém consegue progredir sozinho? Não é possível? Não dá para caminhar sozinho? Temos que sempre ter alguém nos empurrando? Alguém ou alguma coisa. Né? Ou alguém ou alguma coisa? Alguma coisa. Então, quando tornamos essa atitude na nossa vida, quando tomamos essa decisão, percebemos que o que deveríamos fazer era justamente o contrário. Porque se chegamos à Terra com autonomia e inteligência, não precisamos de alguém para ficar nos empurrando o tempo todo. Nós temos que tomar a dianteira. Quando falamos assim que somos protagonistas na vida, é porque se você é o ator principal, quem que está lá na frente das câmeras para poder mostrar ao público tudo aquilo que é importante? Quem que é o ator principal que vai mostrar o quanto essa vida é grandiosa e nos favorece? Somos nós. Então a resposta para essa pergunta: sim, todos progridem, mas não ao mesmo tempo. Há o progresso moral e intelectual, mas eles ocorrem segundo o aprimoramento de cada um. Ou seja, cada um vai também cuidar de si para se aprimorar. Se você precisa se aprimorar, procure estudar, procure ler, procure ver palestras, procure ouvir outras pessoas sobre aquilo que você vive. Procure conhecer a vida das outras pessoas, como elas vivem, como é o processo delas. Estão presas ao sofrimento, à dor. Hoje vemos muitas pessoas, por exemplo, que não têm o que comer. Essas pessoas, elas fazem parte da nossa vida de um modo geral? Elas são parte de nós também? Elas são realidade enquanto espécie? São. Então, essa realidade enquanto espécie, o que nós somos, ela está presente a todo instante. Então, se nós precisamos que alguém nos empurre para que nós possamos progredir, o que será dessa pessoa que não tem o que comer, não tem onde morar, não tem água, não tem como se subsistir? Quem será que vai empurrar ela? Quem será que vai conduzir ela? Então, muitas vezes, o que acontece? Nós olhamos para tudo como se tudo estivesse distante de nós. Nós somos um e o outro é o outro. Então, como eu disse lá atrás, se você quer resolver a sua vida, corra atrás. Mas quando eu falo isso, eu deixo quantos para trás? Será que eu vou passando por cima e vou deixando? Será que é assim que funciona? Então, se olhamos esse processo como um todo, como será que esse universo está olhando para nós, enquanto espécie? Então, essa reflexão, ela para nós, traz uma nova realidade. Nós precisamos realmente fazer, precisamos realmente realizar, precisamos dar força para os outros, para aqueles que não têm, para aqueles que não conseguem, e agradecermos todos os dias por ter chegado até aqui, por termos saúde, por termos um lar, por termos uma família, porque nem todo mundo tem essa oportunidade. E a Terra ainda nos é grandiosa no sentido de não nos cobrar. Ela não nos cobra nada. Nós vivemos aqui de graça. Tudo é dado sem cobrar.
Se você planta, você colhe. Todo dia tem sol. Quando precisa da chuva, tem chuva. Quando precisa de época para você ficar mais em casa, refletindo, tem também. Ou seja, ela nos fornece tudo o que precisamos. Agora precisamos fazer com que isso ocorra também ao contrário. E aí, quando isso acontece, de termos que nos aprimorar, podemos pensar assim: se temos que nos aprimorar, o tempo que isso vai levar para acontecer, eu que decido, né? Então, se eu vou me aprimorar, não precisa ser hoje, eu posso começar amanhã, né? Quantos que dizem assim: eu preciso começar na academia, mas segunda-feira eu começo, né? Ou preciso, sei lá, fazer uma outra coisa que eu estou pensando, quando que eu começo? Agora não vai dar, vou deixar semana que vem. Ou seja, a gente sempre tem um jeitinho de postergar. A gente vai adiando as coisas que a gente pode fazer. Aí, o que acontece? Kardec pergunta para os espíritos o seguinte, na pergunta 783 do Livro dos Espíritos: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Sim, há um progresso regular que resulta do movimento da Terra. Ou seja, o movimento da Terra, ela também faz com que nós progredimos, caminhemos. Mas estamos parados sem fazer nada. E a Terra está em contínuo processo de mudança. Ou seja, a mudança vai ocorrendo e nós vamos sendo carregados, que é o que falamos agora há pouco. Só que será que é isso que deve acontecer? Bem, olha a resposta. Sim, há um progresso regular que resulta do movimento da Terra. Porém, quando não há avanço, Deus suscita um abalo físico ou moral, de tempos em tempos. Será que tem a ver com a pandemia? Ou seja, se você não vai fazer nada e vai continuar destruindo o que está aí, que eu te entreguei de graça só para você cuidar, eu também vou te mostrar que de alguma maneira a sua destruição vai causar os danos a você mesmo. Ou seja, o que fazemos? Abusamos, entramos nas florestas, entramos em lugares que para os indígenas, por exemplo, são sagrados. Entramos em lugares que para outros religiosos são como fontes de absorção de energia universal. E o que nós fazemos? Destruímos tudo. E depois, quando as doenças, as dificuldades surgem, nós queremos colocar a culpa em quem? A culpa é da Terra. A Terra é que produz as doenças. A Terra é que nos traz todos os danos que nos desfavorecem. Será que justifica eu colocar a culpa na Terra pelo que está acontecendo agora? Quando vemos o que o homem faz com a própria Terra? Então, o processo em que Kardec traz é real do que vamos fazer e o que precisamos fazer. O sentido que nós trazemos em relação a esse processo de aprendizado, ele está justamente nos redirecionando, nos direcionando, nos mostrando para onde nós devemos ir. A todo momento, tudo que nos cerca nos mostra para onde precisamos ir. E nós estamos fazendo o quê? Fazendo o contrário.
Aí quando fazemos isso, e que sofremos os danos por isso, pedimos a quem para nos ajudar? Espiritualidade. Espiritualidade olha para nós e diz o quê? Você não tem o livre-arbítrio? Não tem suas escolhas? Não é suficientemente inteligente para estar na Terra? E é isso o que você me devolve? É para isso que você está na Terra? Então, a todo instante, nós somos, de certa forma, cobrados? Sim, mas isso só acontece porque não somos mais primitivos. Nós não estamos mais aqui fazendo uma fogueira para poder aprender a cozinhar a carne. Não estamos mais caçando animais para poder comer. Ou seja, já passou. Nós já crescemos. Só que o que acontece? Ainda queremos ser indivíduos infantis. Não queremos assumir a jovialidade. Quem dera sermos mais maduros em relação à espiritualidade. Então, se estamos vivendo um período jovial, se estamos na juventude em relação à espiritualidade, que sejamos também responsáveis por tudo o que acontece, para que nós possamos também nos respeitar, que esse respeito a nós é que vai fazer com que o que acontece no que está na nossa volta seja melhor ou não. Então, responsabilidade, ela é parte do processo, ela é parte do aprendizado. Por mais que nós queiramos nos esconder ou fugir dela, ela vai num momento ou outro nos cobrar. E nós precisamos, então, fortalecer esse caminho. Santo Agostinho, por exemplo, nos traz uma questão interessante em relação ao que nós somos nesta terra. Porque vivemos o quê? As provas e expiações, muitas vezes. As expiações que são aqueles momentos em que fazemos coisas erradas e ainda nos culpamos. Eu errei e não me perdoo por isso. Ou seja, eu não sou suficientemente bom para fazer tal coisa. Então eu fico me culpando, me julgando, criando todo aquele processo que a gente já conhece bem como funciona. Só que o que Agostinho traz? Que esse processo de expiação, ele já foi vivido. Porque nós já somos seres de outros planetas. Nas nossas revivências reencarnatórias, nós já vivemos isso em determinados períodos. Mas o que aconteceu conosco? Quando chegamos nos outros planetas, nas outras encarnações, aqueles espíritos que já estavam lá nos outros planetas, quando perceberam que nós ainda estávamos presos ao mal, quando perceberam que nós ainda estávamos presos à mesquinharia, ao egoísmo, nos convidaram para que nós nos retirássemos, porque ainda era momento de aprender mais. E para onde nós viemos? Quando esses espíritos mais evoluídos nos convidaram a nos retirar. Para onde vocês acham que nós viemos? Para qual planeta? Uma chance. E disseram ainda, vão para lá para ajudar aqueles que estão mais atrasados. Vão para lá para ajudar aqueles que ainda não aprenderam, que ainda não têm conhecimento. Aí a gente se pergunta, nossa, mas será que eu sou capaz de fazer isso? Aí eu pergunto novamente, onde vocês estão agora? Sentados aonde? Numa casa que ensina, que oferece o amor, que oferece o apoio,
Então, olhando desse modo, será que nós não somos mesmo esses professores que abandonaram as salas de aula e hoje estão aqui retomando de novo o processo de aprendizado? Porque lá na minha casa eu vou ensinar o meu filho, a minha mãe, o meu pai, eles também vão nos ensinar. Agora, cada um vai evoluir à sua maneira, como diz o livro dos Espíritos, sim. Então, a nossa responsabilidade, ela está direto em contato conosco, como professores, como alunos, o tempo todo. Então, quando Agostinho traz essa realidade, é porque temos parte em nosso aprendizado e parte no mundo em regeneração. Porque quando ele fala que nós ainda estamos nos regenerando, é porque já abandonamos determinadas ideias, ainda estamos presos à matéria, que é esta matéria, e ainda estamos num processo de orgulho, num processo ainda de egoísmo em determinados pontos, em determinadas situações. Ainda nos achamos imponentes em relação a outras pessoas que acreditamos estar no nível abaixo. Porque se eu estudei um pouco mais, aquele que estudou um pouco menos, ele não está no meu patamar. Você pode até acreditar nisso. Mas no momento de dor e sofrimento, o que acontece? Nos igualamos. Não importa o dinheiro que você tiver, se você ficou doente, dependendo da sua doença, você pode estar no melhor hospital, você pode ter os melhores enfermeiros, mas nem tudo é possível retomar. Então você vai seguir a sua jornada em direção à espiritualidade. E aí, voltando à responsabilidade, quais são seus pensamentos? Quais são seus sentimentos? Porque eles vão te direcionar ao lugar aonde você vai, depois que você desencarnar. Então, quando falo em tudo o que acontece, em toda essa realidade que nos cerca, vemos que esta sala de aula imensa, que é o planeta Terra, ela está conosco todos os dias para que nós possamos aprender. Ela está conosco todos os dias para que nós possamos mostrar a nossa grandeza. Porque por mais que nós queremos nos diminuir, a Terra olha para nós como seres grandiosos. Aliás, Jesus disse: sois deuses, podem fazer o que eu fiz e mais ainda. Então, que possamos abrir os olhos para que essa realidade nos traz, para que esta realidade nos mostre. Beleza, gente? Então, agradeço a todos mais uma vez essa oportunidade que tivemos de estarmos juntos aqui para refletirmos mais uma vez sobre muito que a Terra nos oferece, muito o que a espiritualidade nos traz. Que possamos estar aqui juntos em outras oportunidades. Sendo assim, possamos então fechar os nossos olhos mais uma vez, tranquilizarmos os nossos pensamentos, tranquilizarmos os nossos sentimentos, tranquilos agora. Agradeçamos a espiritualidade bendita, agradeçamos a todos aqueles que nos ajudam, que nos acolhem, que nos dão colo quando precisamos. Agradeçamos aqueles que sempre têm uma palavra amiga, uma atitude de conforto quando precisamos. Agradeçamos por todos os dias em que desde a manhã até o anoitecer conseguimos caminhar com saúde,
conseguimos caminhar com o nosso próprio esforço, com nossa própria inteligência, nossa busca, a nossa razão. Que a espiritualidade bendita continue conosco nessa jornada que muitas vezes parece difícil, mas que se nós olharmos para nós com carinho, se olharmos para nós com desejo de melhorar, com certeza ultrapassaremos os degraus, as montanhas, as barreiras, tudo aquilo que surgir à nossa frente. Que todas as possibilidades que a vida nos oferece nos fortaleça, nos dê os caminhos, as propostas, as respostas que tanto buscamos. Que olhemos para nós como a terra em toda a sua grandiosidade nos olha também. E assim possamos retornar aos nossos lares com tranquilidade, recebendo todo o carinho e amor do Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então, muito obrigado, gente, a todos, mais uma vez.